Que bênção, queridos, nós agora vamos ouvir a palavra de Deus. Depois que você passou por esse tempo maravilhoso de adoração, louvando, adorando a Deus, tudo que você já fez nesse tempo, nesse culto hoje, realmente foi maravilhoso, tem sido maravilhoso. Eu quero dar muito parabéns para todos vocês, você que está na sua casa, junto com a sua família, recebendo de Deus, se conectando conosco, realmente para se encher da presença do Espírito Santo. Parabéns. Eu quero realmente, agora, nesse momento, querido, compartilhar com você esse assunto, assim, poderoso, extraordinário. Eu tenho certeza que vai abençoar poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero começar lendo um texto com você nesse momento, mas eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Mas enquanto você está procurando, talvez já está aí no seu celular, no seu iPad, mas talvez você está com a Bíblia procurando. Enquanto um procura, eu quero pedir também para você avisar os teus amigos, teus vizinhos, seus parentes, para se conectar nesse momento. Você pode enviar um link desse culto para que eles possam, agora no YouTube, ou no Facebook, ou no Insta, se conectar conosco, que também seria abençoado igual a você, né? Eu sei que agora já está no tempo da palavra, mas também eles podem sim, com certeza, receber muito da palavra de Deus nesse momento. Vamos ler a palavra de Deus nesse momento? Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Vamos orar juntos nesse momento? Eu quero fazer essa oração com você nesse momento. Eu tenho certeza que você vai ser poderosamente abençoado nesse momento com a palavra de Deus. Querido e amado Espírito Santo, nós dependemos do Senhor, Espírito Santo, nós dependemos da tua direção. Nos conduza, nos abençoe nesse momento. Eu oro agora, Senhor, porque eu já sei que o Senhor está em todos os lares, em todos os lugares, aonde uma pessoa, aonde essas pessoas, esses irmãos, aonde estiver uma pessoa conectada agora, ouvindo essa palavra, que o Senhor possa falar no seu coração. Eu te peço isso, Espírito Santo, ministra na nossa vida, para a tua glória, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Bom, queridos, o que eu quero falar com você hoje? Você pode notar que nós estamos aqui num lugar muito diferente, um lugar muito especial. Esse lugar aqui realmente é muito abençoado, um lugar que nos inspira muito. Quando todos nós, da nossa igreja, Pastor Church aqui em Santarém, vem a esse lugar, nós começamos a lembrar de uma história muito longa, que faz parte da nossa igreja. Agora eu quero falar com você sobre isso. Eu coloquei o tema nessa mensagem. Qual o tema que eu coloquei nessa mensagem? Mais profundo. Diga comigo aí na sua casa, diga assim: mais profundo. O que é isso? Olha só, eu poderia dizer para você 2 coisas que eu poderia aplicar na Bíblia hoje, que estão aqui nesse lugar. Uma
é que a Bíblia diz que nós podemos, quando dá o exemplo da águia, nós podemos ir muito alto, voar alto. A Bíblia fala assim, e voarão tão alto. Olha só, está falando da águia, está falando de cada um de nós que temos Jesus, que temos o Espírito Santo, que nós podemos ir muito alto, voar muito alto, passar das nuvens, fazer coisas extraordinárias. É bíblico. E eu poderia dizer que nós temos aqui algumas coisas, eu acho que com certeza dá de você notar, nós temos aqui um avião, tipo um ultraleve, né? Um avião que pode ir às alturas, que pode passar as nuvens, que pode fazer coisas maravilhosas, que o homem só não pode fazer isso, mas através dessa máquina ele vai fazer. Nós, através de Jesus, do Espírito Santo, nós podemos, através da nossa mentalidade de saber, de se agarrar à palavra de Deus e tomar posse da palavra de Deus, nós podemos voar muito alto, muito alto. E outra coisa também que a Bíblia fala é que nós podemos ir mais profundo. Mais profundo. E um barco desse que está aqui ele está na praia, está ancorado, mas ele pode ir no mais profundo, onde as ondas são mais altas, no alto mar. O que eu quero falar dando esse exemplo para você? Essa história aqui é muito maravilhosa, uma das histórias mais lindas que a Bíblia mostra. Porque Jesus chega naquele lugar, ali naquela praia, ele vem de uma outra cidade. Eu sempre digo que Jesus sai de uma outra cidade, anda muitos quilômetros para chegar aqui nessa praia, aqui nesse lugar. Por quê? Porque Jesus, ele sabia que tinha algo para ensinar aqui para esse povo. Ele sabia que tinha algo para ensinar para esses homens, para essa multidão, mas principalmente para esses homens que daqui a pouco seriam seus discípulos. Homens que iriam fazer coisas extraordinárias, porque eu aprender com Jesus. Aqui é o início. Eles começaram a aprender aqui. E o que eles aprenderam? Que nós precisamos a cada dia mais e mais aprender e realmente colocar na prática isso. É bíblico. Deus quer que nós possamos entender isso. E Jesus queria ensinar isso para os discípulos. O que Jesus ensinou? Jesus queria ensinar para os discípulos, sabe o quê? Que nós não podemos nos limitar na nossa força, na nossa pequenez, na nossa mente. A nossa mente é limitada, mas nós podemos ir mais profundo em Deus. Podemos ir mais longe em Deus. Você sabe que quando um pescador ele sai para pescar, se ele for nas águas rasas, ele pega um tipo de peixe. Talvez não aquilo que o povo gostaria de comprar, de ter, mas quando ele vai ao alto mar, ele vai no mais profundo, ele sai, né? Aqui no norte, no Ribeirinho, a parte que a gente trabalha muito com a igreja, né? Fundando igreja com muitos irmãos de Ribeirinho, a gente fala assim, lá fora. Quando a gente fala lá fora, é quando a pessoa sai da margem e vai mais profundo. Lá no mais profundo, quando ele vai lá no alto mar, ele pode ser mais bem sucedido e alcançar uma pescaria melhor. Jesus queria ensinar algo que eu quero compartilhar, eu creio que nós podemos aprender. E nós, como filhos de Deus, precisamos entender algumas coisas. Olha só, geralmente quando nós fazemos algo que é a nossa rotina, já é algo simples. É algo que nós estamos acostumados a fazer e se torna fácil para que nós pudéssemos fazer. Mas, e se torna fácil para cada um de nós e muitas vezes nós nem alcançamos o objetivo total, mas parece que nós saímos como vencedores, porque já é normal fazermos aquilo. Agora, quando nós nos deparamos diante de coisas, de situações que exigem, que nos empurram para fazer algo que nós não fizemos e que nós até achávamos que não poderíamos fazer ou alcançar, não poderíamos realizar, aí é algo mais profundo, é algo que muitas vezes foge da nossa força, dos nossos limites, mas Deus entra na história. E foi isso que aconteceu aqui na vida desses homens. Jesus entrou na história para mostrar para esses homens que eles não podiam desistir, que eles não podiam parar ali,
ficar estagnado, triste, lavando as redes, né? Isso acontece mesmo, a vida é assim, é desse jeito, e voltar para casa, sabe, aquele sentimento de fracasso, aquele sentimento de que eles não tinham alcançado sucesso, mas é desse jeito. Tem muitas pessoas vivendo assim. Há muitas pessoas vivendo assim. Elas vão para fazer algo, não alcançam o objetivo, não conseguem fazer, não estão dispostas a pagar o preço, a ir mais longe, e acabam aceitando uma vida sem muito sucesso. Eu quero desafiar você hoje, a nós irmos mais profundo. Jesus queria ensinar isso para os discípulos. Jesus ensinou isso para os discípulos. E eles estavam tão acostumados a ir em alguns lugares, que eles já sabiam que podia suprir aquela necessidade deles, que eles acharam que era loucura, que não era normal, que tudo bem, mas o Senhor está falando, mestre, nós vamos fazer. Depois que eles viram que aconteceu, o sobrenatural, que ir mais profundo requer uma força, requer uma disposição, requer você realmente pagar o preço, que Deus vai fazer quando você está disposto a fazer, Deus vai realizar na sua vida. Aí eles viram que aquilo acontece, que é muito importante nós irmos mais longe, e é isso que está faltando na vida de muitas pessoas, de muitos de nós. Mas deixa eu falar para você aqui, duas áreas que eu quero levar você a entender que nós precisamos. Tem tantas outras áreas que eu poderia falar hoje aqui, tantas outras, muitas outras, com certeza. Mas vou citar duas que eu acho que nós, que queremos viver uma vida de sucesso, uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida desfrutando de tudo que Deus tem para nós, eu acho que essas duas áreas são as áreas tão importantes que nós temos que desenvolver. E essas duas áreas são, a primeira, eu preciso ir mais profundo, ter uma vida de profundidade na presença de Deus. Na presença de Deus. O que eu quero desafiar você aqui com isso? É que nós não podemos ficar, quando se trata de Deus, sabe, no raso. Eu vou dizer para você, Deus tem muito óleo para dar. Deus tem muita bênção para liberar. O reino de Deus está cheio de bênçãos, de promessas, de milagres, de coisas extraordinárias, fenomenais, coisas grandes que você... Olha, a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o buscam, aqueles que o amam. Tem coisas extraordinárias para acontecer na minha vida, na sua vida. Mas o que acontece, sabe o que é, queridos? É que as pessoas, elas estão limitadas. Elas aprenderam a viver naquele nível raso. E elas acham que viver na presença de Deus é você todo dia acorda e dizer amém, Jesus, obrigado por esse dia, oh Jesus, glória a Deus. Aí na hora que senta lá para almoçar, fala obrigado Jesus, o Senhor é jóia, obrigado por essa comida, obrigado porque o Senhor é bom, e faz aquela coisinha rasa, aquela, sabe, superficial, e passa a viver uma vida assim rasa, e para ele está normal. Eu vou hoje dizer para você que você pode viver uma vida diferente na presença de Deus. Eu ainda estou falando de pessoas que fazem pelo menos um pouquinho, mas há pessoas que elas servem a Deus, mas nem lembram de Deus, nem de agradecer a Deus por aquilo que Deus colocou na sua mesa. Isso é muito triste, porque dá de ver que essas pessoas, elas um dia conheceram a Deus, mas elas não estão desfrutando da excelência do que a Bíblia promete para nós. E Jesus queria mostrar para esses homens, para aqueles pescadores, que tinha algo preparado muito grande. Olha, irmãos, foi uma pescaria que nunca eles tiveram na história de pescadores que eles eram. Nunca eles pescaram daquela forma, de pegar tantos peixes, e foram muitos peixes que a Bíblia diz que as redes se rompiam, e eles tiveram que chamar os amigos para poder pegar tudo aquilo que aquela pescaria estava propondo a eles. Sabe por quê? Por causa de uma palavra: pegue o barco e vá no mais profundo. Jesus sabe que tem um lugar mais profundo, um lugar onde você pode desenvolver, desfrutar o melhor.
E nós precisamos viver isso, queridos, viver na presença de Deus. Então, o que eu quero realmente passar para você, eu quero mais, eu tenho orado, eu quero buscar mais a Deus, eu quero ter uma vida com Deus mais de perto, eu quero estar mais próximo do Espírito Santo, eu quero desenvolver uma vida, pastor, mas não precisa de alguém para instruir, não precisa de alguém, sabe, para mostrar como faz. Vou dizer algo para você, querido, a minha vida com Deus, a sua vida com Deus é pessoal. Você pode desenvolver um nível de experiência tão profunda, de intimidade tão profunda com o Espírito Santo, que tem pessoas que não vão desenvolver. Você pode ouvir a Deus de uma forma tão poderosa, que tem pessoas que não vão buscar, que nunca vão ouvir, mas você pode chegar lá. Eu quero empurrar você hoje, para nós terminarmos essa palavra hoje aqui. Você está tão motivado a viver uma vida diferente na presença de Deus. Se nós realmente buscarmos a Deus, nós vamos se encher, nós vamos estar cheios. Ser levado não pela nossa cabeça, e sim pelo Espírito Santo de Deus. A nossa força humana tem um limite, Nós, com certeza, vamos cansar, como aqueles pescadores já estavam cansados, porque eles fizeram só o que eles achavam que faziam, eles acharam que fizeram tudo o que poderiam. E quando nós vamos na força humana, nós vamos nos cansar, nós vamos ver que a nossa força é limitada, nós vamos talvez travar achando que já fizemos tudo que nós poderíamos fazer. O cansaço vem, a frustração vem, o desânimo vem, e aí nós vamos achar, talvez venha na nossa mente, que nós fizemos o possível e talvez até o impossível. Mas quando nós deixamos na presença do Espírito Santo, na presença do Senhor, e nós estamos buscando no Senhor, e nós estamos buscando a presença de Deus, e nós estamos nos envolvendo, tendo uma vida de comunhão com Deus, de experiência com Deus, vai ser diferente. Olha o que fala Isaías capítulo 40, o versículo 28 em diante, diz assim: será que vocês não sabem, nunca ouviram falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fadiga, e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está em esforço, aquele que se esforça. Ele dá vigor àquele que talvez está cansado, mas com o coração esforçando para alcançar o melhor de Deus. Esse é o nosso Deus. E é interessante que ele fala aqui: será que vocês não entenderam, vocês não sabem? Deus é soberano, Deus é poderoso. Eu vou dizer algo para você, meu querido: deixe Deus controlar melhor a sua vida, deixe Deus controlar os seus afazeres, aquilo que você precisa fazer, deixe Deus controlar, deixa Deus no controle, não faça na sua força. A minha força é limitada, a sua força é limitada, mas a força de Deus é extraordinária, a força de Deus é diferente, a sabedoria de Deus é diferente, sabe? Nós somos limitados, mas Deus não é limitado. A nossa força e sabedoria têm limites, mas Deus não tem. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz isso. Aguenta aí, anota na sua Bíblia, anota aí para você se agarrar nessas promessas, para você hoje, a partir de hoje, eu sei que você não vai ser mais o mesmo, você vai profundo, você vai ser cheio de Deus, você vai buscar Deus, Deus vai sacudir a sua vida em nome de Jesus. Provérbios 3, 5, 8 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento ou na sua força. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar ou endireitará as suas veredas. Não sejas sábios aos seus próprios olhos, teme o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao seu corpo, vigor aos seus ossos. Meu Deus! Uau! Olha só,
Meu Deus, é demais. Querido, Deus está pronto, está preparado para liberar milagres, bênção do céu sobre a minha vida e a sua vida. Receba na sua casa. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar o seu lar. Deus quer sacudir a sua estrutura espiritual. Mas nós precisamos, sabe o quê? Fazer o que Provérbios diz. O grande sábio Salomão disse através do Espírito Santo: descansa no Senhor. Não se estribe na sua sabedoria, na sua própria força, no seu próprio entendimento, no seu pensamento, porque você é limitado. Mas, sabe, concentra o teu coração em Deus. Deixa Deus na frente, deixa Deus no controle, deixa Deus na direção. Vá mais profundo, vai mais profundo. Se você tem orado 5 minutos, eu desafio você a começar a orar 15 minutos essa semana. Comece a orar 15 minutos. Você tem orado, você está lendo a Bíblia, 2 versículos, 3 versículos, leia um capítulo, tira um tempo, pare e fala assim: hoje, a partir de agora eu vou começar a ler mais a Bíblia, eu vou começar a me encher mais das promessas, eu vou deixar Deus falar comigo. E você começa a orar mais, e você começa a ler mais a palavra de Deus, e você começa a ouvir mais a Deus, e você começa a ser sensível, a ter sensibilidade à voz de Deus. Ah, pastor, mas pode, eu consigo ouvir a Deus se eu começar a ter uma vida assim. Eu te garanto, Deus está na espera. Ele quer que você vá mais profundo. Ele deseja que você vá mais profundo. Então, a partir de hoje, você vai mergulhar. Você vai para o mais profundo. Você vai chegar num nível tão poderoso na sua vida, que você vai dizer assim: uau! Eu sabia que Deus podia fazer coisas extraordinárias, mas não tanto assim, porque Deus está preparado para liberar a bênção na sua vida. Agarra isso no teu coração. Deus é poderoso. Era isso que Jesus queria mostrar para aqueles homens. Sabe o que Jesus queria? Que eles entendessem que Deus não é limitado. Não era só aquilo ali não, tinha muito mais. Mas eles precisavam ver que não poderiam parar e desanimar, porque quando Deus entra na nossa história, deixe Deus entrar na sua história, e você vai ver os milagres que vão acontecer. Nós precisamos ir mais profundo, na busca intensa pela presença do Espírito Santo. Eu quero falar para você, meu amado, meu querido, meu irmão, é demais, é demais. Eu digo para você com certeza, talvez você tá ouvindo essa palavra, você fala assim: eu não sabia que eu podia ser tão cheio do Espírito Santo, eu não sabia que eu podia alcançar tantas coisas maravilhosas do céu, que a palavra de Deus promete. Olha, eu vou dizer para você, tem milhares de promessas para você. A Bíblia garante, agora nós precisamos só ir mais profundo. Eu te garanto, busque a Deus, se apegue a Deus, se achegue a Deus, se encha mais de Deus, viva uma vida intensa na presença de Deus, que eu garanto para você que a sua vida vai ser diferente. A sua vida vai ser totalmente diferente. E era isso que Jesus queria levar aqueles homens, porque agora esses homens estavam começando a ver o que iria acontecer na vida deles. Isso aqui era só o primeiro passo, o primeiro contato com Jesus. Imagina só, agora eles vão começar a andar com Jesus e os milagres vão começar. Meu Deus, irmão, vou dizer para você, eu quero declarar realmente muitas, geralmente não faço muito isso, só quando eu sinto de Deus, de estar liberando bênção e profetizando, mas eu quero profetizar e declarar na sua vida, que você vai ser cheio de Deus, receba isso, que você vai transbordar da unção do Espírito Santo, que você vai chegar num nível tão profundo da presença do Espírito Santo, que a sua vida vai ser transbordante. Receba, eu declaro isso na sua vida agora. Talvez você está hoje entregando a vida para Jesus, eu já declaro que vai ser uma vida transbordante, cheio da presença do Espírito Santo. Receba isso em nome de Jesus, que a palavra de Deus para o teu coração, em nome de Jesus. Queridos, Deus é poderoso. No livro de Efésios capítulo 1, versículo 17 em diante, diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle.
Olha só que coisa tremenda. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está pedindo que Deus dê sabedoria, revelação, entendimento, que eles possam ter entendimento, conhecimento da presença de Deus, de quem é Deus, da pessoa de Deus, da pessoa do Espírito Santo, que Deus pudesse revelar e dar entendimento. Eu quero declarar isso na sua vida, que Deus abra a sua mente, aí na sua casa agora, onde você está, que o conhecimento venha, que a luz venha, que a sua mente se abra para você ir mais longe, para você ir mais profundo. Eu vou dizer algo para você, queridos, talvez você está falando assim, ai meu Deus, o que está acontecendo nesses últimos tempos, o que vai acontecer com a humanidade, o que vai acontecer com as pessoas. Eu vou dizer algo para você, aqueles que estão em Deus, têm garantia que Deus os sustenta, que Deus é com ele, que Deus não abandona, que Deus está perto, que Deus está pronto para suprir toda e qualquer necessidade. Eu declaro isso na sua vida. Nós só precisamos pedir, Deus nos dê espírito de sabedoria, de revelação. Deus quer te revelar quem Ele é. Deus quer se revelar a você. Agora eu preciso buscar e dizer, eu quero mais de Deus, eu quero mais da tua presença, eu quero ir num nível mais profundo. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Uau! Meu Deus! Que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Oh! Aleluias! Queridos, você já imaginou isso? Você ter revelação, Deus abriu o seu entendimento, você começar a ter discernimento das coisas de Deus que Deus tem para você. Deus quer fazer isso na sua vida. Eu declaro isso com certeza. E que nós possamos hoje terminar essa palavra aqui, declarando que os olhos do nosso coração estão abertos, iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória e da herança deles nos santos. Meu Deus do céu, preste bem atenção que eu quero falar para você hoje, meu amado irmão, meu Deus, querido, se achegue mais, vá mais profundo, diga eu quero mais do Espírito Santo. Eu quero mais da tua presença, Espírito Santo. Eu quero me encher da tua presença, Espírito Santo. Eu quero ser cheio, Espírito Santo. Eu quero, nadar, no mais profundo. Eu quero sentir eu quero ser encharcado da tua presença, da tua glória. Eu preciso da tua presença, Espírito Santo. Você vai ser cheio se você buscar, se você clamar, se você quiser. Deus está pronto para liberar a bênção para você. E Jesus falou para os discípulos, vá no mais profundo, onde as águas são profundas, lance as redes, e você busca, e você se enche, e você busca Deus, lance o seu coração sobre Ele, e a sua vida, eu te garanto, nunca mais será a mesma. Você vai ser um homem diferente, uma mulher diferente, um adolescente diferente, um jovem diferente, uma criança diferente, cheia da presença do Espírito Santo. Diga comigo assim, Espírito Santo, me ajude a ir no mais profundo. Eu quero sair, Espírito Santo, eu quero sair dessa vida sem experiência, sem contato contigo, e eu quero começar a tocar no Senhor, eu quero começar a tocar na tua presença, eu quero tocar e se encher, eu quero mais, Espírito Santo. Diga isso para Ele, que eu tenho certeza que Ele vai fazer. Agora deixa eu falar para você a segunda e última área que é tão importante. A primeira, que nós precisamos nos achegar a Deus, buscar mais a Deus, ir mais profundo na presença de Deus, ler a palavra, ser cheio da presença de Deus, ser dirigido, viver no sobrenatural do Espírito Santo. E a segunda coisa que eu quero falar para você, a sua família. Como tem sido o seu relacionamento com a sua família? Como tem sido o nosso relacionamento com a nossa família, com a nossa casa, com os nossos parentes,
com aqueles que Deus tem dado o privilégio de nós fazermos parte dessa família. Como vai a nossa casa? Como vai a nossa família? Viver com Deus, uma vida completa, eu e Deus, minha vida com Deus, é tremendo. Mas isso tem que vazar, isso tem que estender, isso tem que ir além. E as pessoas que vão ser tocadas, as primeiras que vão ser tão abençoadas pela nossa vida íntima com Deus, no mais profundo com Deus, são os que estão perto de nós, a nossa casa, a nossa esposa, nossos filhos, os nossos parentes. Sua família vai bem? Está tudo bem com a sua família? Talvez você fale assim, não vai bem, está estável. Está raso, pastor. Está negócio, sabe? Está complicado. Eu sei que Deus pode estar falando com muitas pessoas agora. Talvez o teu relacionamento com a sua família está raso. Você já encalhou. Está lá, sabe quando usa essa expressão encalhou? É quando o barco chega na areia, no barranco, e está raso, está seco, a água baixou e ele encalha para sair. Não sai, precisa de muito esforço, precisa de muita força, muita gente para empurrar, ou uma máquina muito potente para poder tirar aquele barco dali. Tem pessoas que estão tão rasas. Isso é tão triste, querido, sabe por quê? Porque isso não é a vontade de Deus. Não é a vontade do Espírito Santo que nós possamos estar tão rasos no nosso relacionamento com a nossa família, as pessoas mais importantes da nossa vida. Eu quero desafiar você, que você possa entender isso aqui. Deus deseja, com certeza, porque um dos grandes, o maior projeto que Deus criou para o homem foi a sua família. Minha família, como está? Não tem relacionamento. Somos parentes, somos irmãos, até de esposa, com esposa, não tem relacionamento. Relacionamento quebrado, destruído. Eu repito a dizer para você que um dos maiores bens que nós temos, que Deus criou, é a nossa família. É a nossa família. E que eu quero falar para você, que você tem que ir mais profundo aqui também. Talvez você fale assim, eu já tentei tudo, todos os meios, já tentei todas as maneiras de criar relacionamento, de melhorar, sabe, de estar bem, de melhorar tudo, o meu relacionamento na minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, com meus parentes, com meus pais, mas não consigo. Será que já fez tudo? Talvez na sua força já. Talvez na sua habilidade já. Talvez, como a Bíblia fala em Provérbios, do seu próprio entendimento já. Mas agora é hora de nós fluirmos em Deus. Agora é hora de nós deixarmos e falarmos, Deus, eu vou no mais profundo, só que eu vou mergulhar na tua sabedoria. E eu quero agora que o Senhor me ajude, Deus, a viver uma vida diferente no meu lar. Nós podemos, quando nós olhamos para a Bíblia, ver muitos exemplos. Eu poderia citar muitos exemplos na Bíblia para você. Vários exemplos de famílias na Bíblia. A família de Adão e Eva, Deus criou, está lá em Gênesis, bem no início, Deus criou todas as coisas, criou o homem, criou a mulher, daqui a pouco eles tiveram uma família, e é interessante que essa família aqui teve problema. Como pastor teve problema? A família de Adão e Eva tiveram problema que você vai ver, que eles tinham um problema de relacionamento, de inveja, o irmão tinha inveja do outro, um matou o outro. Que coisa triste. Relacionamentos quebrados, não tinha conversa, não tinha o amor que Deus colocou um pelo outro. Sabe, relacionamento quebrado e relacionamentos quebrados, uma família quebrada, destruída no raso, que não entra no profundo, que não busca criar relacionamento, pode ter circunstâncias graves, pode chegar a um nível muito triste. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Deus quer que você viva um nível mais profundo dentro da sua casa, com a sua família, viver diferente. A família de Davi tinha teve experiências
extraordinárias com Deus, mas que se olha para a família, algo precisou ir mais profundo na área da família. Que quebrou relacionamento, que irmãos tinham relacionamento, tinha problema de inveja, tinha problema de um querer ser maior do que o outro e tudo mais. A família de Jacó, invejas, um irmão do outro, o pai tinha um filho predileto. Sabe, eu estou dando exemplo para você. Claro que muitas dessas famílias que chegaram a um nível mais profundo, a família de Jacó consertou, chegou a um nível mais profundo, eles buscaram, houve perdão, houve tratamento, as pessoas, eles foram para Deus e deixaram os seus corações serem sarados em Deus. Vou dizer algo para você, quando nós vamos para o mais profundo, quando nós deixamos o nosso ego, quando nós deixamos, sabe, o nosso orgulho e jogamos ele no chão, e começamos a ser mais humilde, dizer: Deus, eu preciso do Senhor, o Senhor pode me sarar, porque uma das coisas que destrói o relacionamento do lar é o orgulho, é a falta de humildade, de aquebrantamento. Já viu o relacionamento dentro de casa, com esposa, quando tem um problema, se os dois forem orgulhosos, quem vai pedir perdão primeiro? Quem vai ser tão cheio do Espírito Santo para dizer: eu quero ir mais profundo, eu nem errei, mas eu vou mergulhar no mais profundo, e Deus vai me dar graça, e você vai quebrar as cadeias, os princípios errados, as coisas erradas, e você vai trazer uma luz de Deus dentro do teu lar. Eu tenho certeza que você está me entendendo, eu tenho certeza que Deus está falando com você hoje. Família é a segunda e última coisa que eu quero falar para você aqui. Nós precisamos ir mais profundo, nós precisamos mudar a nossa história dentro do nosso lar, nós precisamos mudar a nossa história dentro da nossa família, nós precisamos mudar, nós precisamos querer. Eu não tenho tempo hoje nessa palavra para contar um testemunho para você, mas quando entreguei minha vida para Jesus, eu decidi que a minha família ia ser diferente, que a minha casa ia ser diferente, que a minha família, que Deus iria me dar, ainda não tinha nem dado, que Deus iria me dar uma esposa e filhos, iria ser diferente, nós iríamos ser uma família de Deus. Eu vou dizer para você, preço, mas Deus fez, e está fazendo, e vai continuar fazendo, e vai continuar fluindo. Mas eu vou dizer para você, querido, há um desejo tão grande de buscar o melhor de Deus, mais profundo, de buscar intimidade, sabedoria para educar, sabedoria para amar mais, sabedoria para aconselhar, sabedoria para quebrantar o coração, sabe, ser humilde, ser sábio, a sabedoria que vem de Deus, tudo isso é tão importante para nós. A família de Noé, isso é extraordinário. Noé vivia em um tempo onde as pessoas viviam pecando, todos os tipos de pecados, eles estavam no pecado, mas a Bíblia fala que Noé com a sua família foram preservados, eles tiveram sabedoria. Noé conseguiu salvar a sua casa. Quando veio o dilúvio, depois de ter pregado tanto a palavra de salvação, de arrependimento, ninguém quis ouvir. Talvez hoje você está dizendo assim: que palavra é essa? Será que isso é possível? Talvez hoje é o dia que Deus quer falar com você, com certeza. Noé falou tanto da salvação, Noé falou tanto que Deus iria fazer algo grande, que Deus iria mudar a história. Não acreditaram. Mas a Bíblia fala que Deus deu graça a Noé, no meio de tantas pessoas em pecado. Deus salvou a família de Noé. Noé conseguiu salvar a sua casa e criar um relacionamento diferente. Agora, para nós encerrarmos, tem um exemplo maravilhoso aqui que eu vejo na vida desse homem aqui, que ele entrou no mais profundo de Deus, que ele era tão apaixonado pela presença de Deus, que ele soube conduzir a sua casa, conduzir a sua família, a família de Josué. Ele tinha princípios, ele decidiu isso. E é impressionante que quando Deus chama Josué, você vai ver que Deus diz para Josué assim: olha, Josué, eu sou o teu Deus, e você vai fazer, sabe o que, Josué? Você não vai desviar da minha palavra, você não vai sair do meu caminho. Deus deu direção, e o Josué agarrou.
Queridos, a família de Josué foi extraordinária. Aqui no livro de Josué, capítulo 24, no versículo 14 em diante, diz isso aqui, preste bem atenção. Você pode achar na sua Bíblia, e com certeza você pode encontrar. Josué, capítulo 24, versículo 14 em diante, diz assim: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Olha as palavras desse homem. Com integridade e fidelidade. Você está disposto a servir a Deus assim? Você está disposto a quebrar as cadeias e entrar num nível mais profundo? Lá onde as bênçãos de Deus, e entrar no mais profundo, é você estar disposto a viver com integridade e fidelidade e lealdade. E olha o que ele diz, isso aqui é para cada um de nós: jogue fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Você sabe que às vezes nós estamos idolatrando coisas, e essas coisas têm impedido o nosso relacionamento com a nossa família? Eu já ouvi exemplos, sabe, parece que a gente não consegue entender de esposa que deu mais valor para o carro do que para a esposa. Que era mais importante aquele carro do que a esposa, gastava mais com o carro do que com a esposa. Gastava mais com futebol do que com os filhos na escola. Saía mais com os amigos, que não é errado ter lazer, me entenda, mas saía mais com os amigos do que saía com a família. Gastava mais com coisas banais, vãs, do que com a sua família. Entenda isso. Há deuses, às vezes a gente fala assim, essa idolatria, a gente entra no nível talvez de pensar em outras coisas, mas às vezes nós estamos criando e se agarrando nessas coisas que atraem o meu coração. Sabe quem é o nosso Deus? É aquilo que atrai o nosso coração, é aquilo que a gente gasta mais tempo, se torna um Deus para nós. Queridos, vou dizer algo para você, essa palavra é de Deus para cada um de nós. O que nós precisamos fazer? Ser íntegro e fiel a Deus, e lançar fora tudo aquilo que nos impede, que nos prende, que nos limita de ir mais profundo, de chegar no mais profundo e desfrutar das bênçãos de Deus para a nossa família. E Ele está sendo muito claro e muito direto para aquele povo: aprendam e lancem fora os deuses, as coisas que prendem vocês. Versículo 15 diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Vou dizer algo para você, Deus tem pressa, Deus deseja que enquanto mais rápido você puder, se agarre a Ele. Se desprenda de tudo que tem tirado o teu tempo, tem tirado a tua força, a tua sabedoria, sabe, que tem estressado você, que tem deixado você num nível, sabe, tão triste, tão, eu poderia dizer essa palavra, miserável espiritualmente. Se desprenda disso e venha para o Senhor. Se agarre ao Senhor. Hoje é dia de nós escolhermos quem nós queremos servir, aonde nós queremos ir. E Ele está dizendo aqui: sirvam ao Senhor. Escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus pais antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cujas a terra vocês estão vivendo. Agora preste atenção, essa é a palavra-chave que sacode com a gente, que sacode com cada um de nós. Ele está dando as direções, está dando para eles as direções do como eles podem viver, mas Ele fala assim, é como se Ele falasse assim: eu vou falar agora de mim e da minha família. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Preste atenção. Você está disposto hoje, agora, nesse momento comigo, ficar em pé,
aí na sua casa e falar assim: hoje eu decido servir ao Senhor. Hoje eu decido ir mais profundo em Deus, mais profundo na busca pelo Espírito Santo e fazer da minha casa um lar feliz. O Josué diz assim: enquanto a vocês decidam o que vocês querem, porque ninguém é forçado, Deus não força ninguém que venha lhe seguir, Deus não está forçando ninguém, mas Deus deseja. Foi para isso que Jesus morreu por nós, foi para isso que Deus deu o seu único filho para morrer por nós, para que nós possamos viver uma vida mais profunda nele e viver o melhor dele. Você está disposto a dizer: hoje eu decido, eu e a minha família, eu e a minha casa, vai mudar a minha história, vai mudar a história da minha família. Acabou aqui a intriga, acabou a confusão, acabou o divórcio, acabou. Vai ser diferente, porque eu vou entrar mais profundo na presença de Deus, eu vou viver os princípios da palavra de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Você está disposto a isso? É isso que Deus deseja de cada um de nós, vivermos os princípios da sua palavra. Eu quero encerrar hoje aqui, nesse momento, orando com você. Você sabe o que eu quero na minha vida, querido? Eu vou dizer para você: eu quero. A cada dia eu tenho dito isso para o Espírito Santo, todos os dias eu tenho dito: eu quero ir mais profundo contigo, Espírito Santo. Me leve nas águas mais profundas. Me leve nas águas mais profundas. Eu vou deixar um versículo com você. Eu não vou nem ler esse versículo, mas alguns versículos, mas vou deixar com você para você ler em casa. Porque esses versículos aqui, eles mostram o quê? Você vai ler em casa, com certeza, tenho certeza. Mostra para você o nível que Deus quer que você chegue, de busca pela presença dEle. Você pode, com certeza, anotar aí. Ezequiel, capítulo 47, do versículo 3 ao versículo 5. Anote aí. Está dizendo aqui, de uma vida de profundidade na presença de Deus. De uma vida de profundidade no Espírito Santo. Das águas que vêm no joelho, das águas que vêm no calcanhar, como diz, no joelho, nos ombros, das águas que querem te cobrir. Deus quer te cobrir de bênção. Deus quer que você vá no mais profundo. Deus quer que você desenvolva o melhor de Deus. Eu quero declarar isso na sua vida e na sua família. São duas áreas muito importantes para nós vivermos agradando o coração de Deus e desfrutando o melhor de Deus nessa terra. Ore comigo agora. Eu quero orar com você. Talvez você está perto da sua esposa, dos seus filhos, seu relacionamento não estava bem. Eu queria pedir para você pode se ajoelhar. Se ajoelhe com a sua família. Vamos orar juntos. Talvez você agora também vai entregar sua vida para Jesus, porque para viver no nível mais profundo precisa reconhecer Jesus como Salvador. Então deixa eu fazer com você essas duas orações agora. Ore comigo. A primeira, você vai entregar sua vida para Jesus. E a outra oração que eu quero fazer é que você vai decidir junto com a sua família hoje, e mais profundo, a sua intimidade com Deus, e mais profundo no relacionamento com a sua casa, com a sua família. Ore comigo agora. Todos que querem entregar a vida para Jesus, digam assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida, e eu decido hoje entregar meu coração a Ti. Entre na minha vida, no meu coração. A partir de agora, faça morada no meu coração. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me aceita como eu sou. Perdoa os meus pecados. Obrigado, Jesus, porque o meu nome já está escrito no livro da vida. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Diga amém, Jesus. Jesus já entrou no seu coração, a sua vida já é de Jesus. Agora deixa eu fazer a outra oração. Junto com a sua família. Talvez você nem está junto com você está sozinho assistindo esse culto. Eu quero orar com você, mas assim que você tiver um tempo, liga, pede perdão, sabe? Que os seus laços familiares comecem a ser diferentes a partir de agora. Eu quero abençoar essa casa. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa família.
Eu oro, Deus, por cada pessoa que agora, nesse momento, está junto conosco, participando desses momentos tão incríveis, tão maravilhosos na Tua presença, nesse culto de celebração. Aí na sua casa, aonde essa pessoa estiver, Pai, em nome de Jesus agora, junto com eles, nós unimos o nosso coração em fé, e nós pedimos, nos leve mais profundo, nós queremos ter intimidade contigo, nós queremos entrar num nível de intimidade mais profundo, nós queremos ir no mais profundo que puder, nós queremos voar mais alto que nós pudermos de intimidade contigo, mas também, Senhor, nos ajude, eu decido viver um nível de relacionamento com a minha família diferente. Espírito Santo, abençoe esse lar, essa casa, essa família. Abençoe o esposo, a esposa, os filhos, os parentes, os pais, as mães. Abençoe esse lar. Deus, que esse lar possa servir o Senhor. Que hoje, dentro desse lar, haja uma decisão diferente de eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o que eu declaro sobre estas famílias, para a tua glória, em nome de Jesus. Diga amém, amém, amém. Que bênção, que bênção. Eu sei que você foi abençoado, eu sei que a partir de hoje a sua vida vai estar num nível diferente, porque eu sei que a partir de hoje as pessoas vão começar a olhar para você e dizer assim: você está vivendo diferente, eu sinto Deus, eu vejo Deus na sua vida, eu vejo Deus na sua casa, eu vejo Deus na sua família, e você vai entrar num nível mais profundo. Os discípulos, a partir daquele dia, leia aqui na Bíblia, nunca mais foram os mesmos, porque eles viram que Jesus queria mostrar para eles que não pode desistir, quando nós achamos que a nossa força acabou. Quando a nossa força acabar, é aí que Deus vai começar a trabalhar por nós, porque aí nós vamos depender dEle. Deus te abençoe. Ainda dá um alô para a gente. Nós queremos conhecer você que entregou a vida para Jesus. Nós temos um telefone, um número de WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco. Agora mesmo tem pastores esperando a sua ligação, a sua mensagem. Nós queremos abençoar a sua vida e conhecer você. Deus abençoe você rica e poderosamente. E que as bênçãos do céu estejam sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. É em nome de Jesus. Fique na paz, já com saudades de você. Até o domingo que vem, em nome de Jesus. Deus te abençoe